Aula Investimento em Capital de Giro, parte 4, Liquidez e Capacidade de Pagamento. Eu montei um exemplo completamente estilizado para discutir liquidez e capacidade de pagamento. O exemplo é o seguinte: são 3 empresas que fazem exatamente a mesma coisa nos mesmos volumes, volumes físicos e volumes financeiros. A empresa A tem uma liquidez corrente de 3, a B uma liquidez corrente de 1 e a C uma liquidez corrente de meio. E aqui tem o balanço de cada uma dessas empresas. E eu estabeleço as seguintes perguntas. Qual empresa você preferiria ter? Voltando aqui. Os alunos geralmente olham o seguinte: capital, todas têm o mesmo capital, então o que eu tenho numa empresa é esse capital. Então, se as 3 empresas são iguais pelo capital, eles começam a olhar outras coisas para decidir que empresa gostariam de ter. E vão, a grande maioria dos alunos, diretamente para a liquidez e escolhem a empresa A. Segunda pergunta: se elas trabalham no mesmo ramo, qual o capital realmente necessário? Essa pergunta é um pouco mais difícil, poucos alunos respondem. O que chama a atenção dos alunos para essa pergunta é o seguinte: se elas fazem a mesma coisa, por que essa empresa tem 10 de imobilizado, esta tem 20 e esta tem 25? Mas a grande maioria dos alunos não avançam nessa pergunta. A terceira pergunta: qual empresa tem maior folga financeira? Essa é a pergunta que os alunos mais acertam, porque nas aulas anteriores, nas partes anteriores dessa aula, nós já adiantamos que liquidez é sinônimo de folga financeira. Então, os alunos mais atentos geralmente acertam essa pergunta, mostrando que a empresa A tem maior folga financeira. E a última pergunta, que está aqui: qual empresa promete um fluxo de caixa melhor? Ou seja, qual empresa promete um fluxo de caixa onde as entradas são superiores às saídas? Essa é a pergunta que deveria ser difícil de responder, mas os alunos respondem rapidamente, olhando a liquidez, que essa empresa teria um fluxo de caixa melhor que as demais. E erram essa resposta. Vamos avançar no exemplo. Aqui as 4 perguntas. E eu vou falar o que cada uma dessas empresas fazem. Essas empresas têm um exercício financeiro de um dia. Todas as empresas começaram no domingo, 18 horas, e todo dia às 18 horas elas fecham um balanço. São empresas cada uma tem o seu dono. O dono é o gestor e único empregado dessa empresa. Ele é um feirante. Ele vai toda madrugada ao Ceasa, compra mercadorias, aí durante a manhã ele vende essas mercadorias na feira. E à tarde, às 18 horas, ele tem um filho que faz contabilidade na feira. O filho faz, ele ainda cansado, fechar o balanço, todo dia às 18 horas. Como que o dono da empresa A opera? O dono da empresa A, ele montou a empresa no domingo às 18 horas com uma perua, a perua que ele vai ao Ceasa pegar as mercadorias e ir à feira, uma perua de 10, e deixou 10 no caixa. Isso ele começou a empresa desse jeito, ou seja, com um capital de 20. Ele vai ao Ceasa, ele paga metade à vista e metade no dia seguinte. Por isso que
no primeiro dia ele gastou 5 porque ele pagou metade à vista e ficou com uma duplicata, uma conta fiada, uma conta a pagar de 5. E ele recebe o total no dia seguinte, ou seja, ele dá um prazo de um dia para os clientes da feira, os donos, as donas de casa, pagá-lo no dia seguinte. Por isso que ele fica com duplicatas a receber de 10. E ele continua operando desse jeito, comprando e vendendo mercadoria 10 por dia sem lucro. Eu tirei o lucro do exemplo para o lucro não atrapalhar o raciocínio. Ele faz esse volume, 10 por dia, compra 10 e vende 10. Paga metade à vista, metade no dia seguinte. Recebe o total no dia seguinte. Por isso que a partir da segunda-feira, o balanço dele fica da mesma forma. E o que acontece no fluxo de caixa dele a partir da segunda-feira? Olha, todo dia entrarão no caixa 10, sairão do caixa 10, ou seja, fluxo de caixa 0. Empresa B, ele faz a mesma coisa, é um feirante também, só que ele começou no domingo com 2 peruas, 2 caminhonetinhas, 2 utilitários. Ele fala o seguinte, olha, o segredo do meu negócio é ter uma Kombi funcionando bem, então eu quero ter uma na garagem de reserva. É precaução, ele tem 2 peruas. O capital de 20. Ele não se preocupou com caixa e começou a empresa dele com caixa 0. Ele foi ao Ceasa, comprou mercadoria por 10 e conseguiu pagar a mercadoria, comprar toda a mercadoria a prazo, pagando no dia seguinte. Por isso que ele tem a duplicata de 10. E ele vai à feira, dá prazo também de um dia, então fica com uma duplicata a receber de 10. E continua operando desse jeito. Uma Kombi na garagem, uma Kombi no trabalho, e o fluxo de caixa dele, todo dia ele recebe 10 e paga 10. Qual é o fluxo de caixa dele resultante por dia? Fluxo de caixa resultante dele, 0. E a empresa C? A empresa C é o espelho, é o contrário da empresa A. A mesma coisa, o feirante vai, esse terceiro feirante vai ao Ceasa, compra mercadoria por 10, vai à feira, vende mercadoria por 10. Paga o total no dia seguinte, ele começou ele começou a empresa da mesma forma que o feirante B, com 2 peruas e capital de 20, uma na garagem, só de reserva. Ele foi ao Ceasa, conseguiu crédito para pagar tudo no dia seguinte, paga o total no dia seguinte, por isso a duplicatas a receber de 10. E ele foi à feira, convenceu os seus clientes, ou seja, os donos de casa, as donas de casa, a pagar metade à vista. Então veja que no primeiro dia da feira ele conseguiu 5, porque ele recebeu metade à vista. O que ele faz com esses 5? Ele imobiliza também. Esse aqui tem mais precaução que os outros, além de ter uma perua na garagem, ele tem mais um motor de reserva. A partir deste dia, o que acontece com o fluxo de caixa desse terceiro feirante? Todos os dias entram 10 no caixa dele, saem 10. Qual é o fluxo de caixa resultante? 0. Assim como o fluxo de caixa dos feirantes A e B. Bom, vamos às perguntas novamente. Qual empresa você preferiria ter? Antes de responder isso, vocês vão ter que pensar em folga financeira ou rentabilidade. Eu vou voltar nessa pergunta após a pergunta 2. Se elas trabalham no mesmo ramo, qual o capital realmente necessário? Bom, o imobilizado necessário, para chegar no capital necessário, nós temos que primeiro analisar os ativos.
Eu só penso no capital, no financiamento, quando eu penso no investimento. Vejam que o exemplo ele é estilizado, mas ele é muito útil para se analisar uma empresa. Se eu quero pensar no capital, que capital eu preciso colocar numa empresa, eu tenho que pensar nos seus ativos. Se eu quero analisar o capital necessário, eu tenho que analisar os ativos. Quais são os ativos necessários? A empresa A responde que o ativo necessário é um imobilizado de 10. Logo, as empresas B e C estão com imobilizado ocioso de 10 na B e de 15 na C, e a empresa A tem 5 mil ociosos em caixa. Quando fizermos, vamos falar assim, trabalhar com o imobilizado realmente necessário, e o caixa que estava ocioso também, devolvendo isso para os donos da empresa, lembrem que todas as empresas tinham um capital de 20. Aqui foi possível devolver 5, porque haviam 5 reais ociosos em caixa, então esse aqui ficou com um capital de 15. Aqui devolveu uma perua, o que estava aqui na garagem, então esse aqui ficou com um capital necessário de 10, e esse aqui um capital necessário de 5. Olhem só, isto aqui são as empresas após as possíveis devoluções de capital. E aí nós podemos voltar à pergunta 1. Qual empresa você prefere? Folga financeira ou rentabilidade? Bom, vamos discutir os dois. Eu coloquei o exemplo a empresa não dá lucro. Agora, imagine que cada empresário desse comprasse mercadoria por 10 e vendesse por 11. R$1 de lucro por dia. A rentabilidade dessa empresa aqui, desse empresário, desse feirante, seria muito maior. Por quê? Porque ele tem um capital muito menor aplicado na empresa. Então ele teria um lucro de 1 para 5 de capital. Esse aqui teria o mesmo lucro de 1 para 15. Então, se você quer rentabilidade, essa aqui é a melhor empresa. Bom, e folga financeira, liquidez? O que é folga financeira? Folga financeira é a capacidade da empresa aguentar mudanças nas suas práticas comerciais, nos seus prazos comerciais, na lógica de funcionamento do seu negócio. Imagine essa empresa, lá na quarta-feira ou na semana seguinte, o feirante volta ao Ceasa, o fornecedor dele no Ceasa fala, olha, hoje eu não te vendo a prazo, hoje eu quero que você me pague à vista. O feirante, ele tem que pagar 10 à vista daquela compra, da madrugada que ele está ali no Ceasa, mais os 5 que ele estava devendo do dia anterior. Então ele tem que pagar 10 do dia e os 5 do dia anterior. Olha, ele tem que pagar 15. Quando ele vai à feira, ele já tem 10 para receber. Basta ele vender 5 à vista que ele consegue cumprir o compromisso dele do dia. Ou seja, esse empresário aqui, esse feirante, ele tem uma folga financeira para aguentar uma mudança da política dos seus fornecedores. Olhem o empresário, o feirante C agora. Se ele for no Ceasa, lá na semana seguinte, e o fornecedor dele falar assim, hoje o senhor tem que me pagar à vista, ele tem que pagar 10 do dia anterior e 10 daquele dia, ele tem que pagar 20. Quando ele vai à feira, ele tem 5 para receber. Se ele conseguir vender tudo à vista, ele vai conseguir quanto aqui? Ele vai conseguir 10. 10 mais 5, o máximo que ele consegue é 15. Sendo que ele vai ter que pagar 10 mais 10 daquele dia, ele tem que pagar 20. Ou seja, esse feirante aqui, esse empresário, ele não tem folga financeira para aguentar uma mudança na política dos seus fornecedores. Então vejam só,
Folga financeira é liquidez. A empresa que tem liquidez, ela tem folga financeira. Eu mostrei agora há pouco que todas essas empresas têm o mesmo fluxo de caixa. É com esse exemplo que eu destaco o seguinte: liquidez não significa fluxo de caixa. Liquidez significa folga financeira. Vamos para a pergunta 3. Qual empresa tem maior folga financeira? Acabei de falar a empresa A. E qual empresa tem um fluxo de caixa melhor? Entradas superiores às saídas. Acabei de enfatizar também nenhuma dessas empresas. Ou seja, o exemplo mostra exatamente o que é folga financeira, o que é fluxo de caixa e que liquidez é folga financeira. Liquidez não é fluxo de caixa. Bom, alguns comentários adicionais para encerrarmos essa parte da aula. Vejam que o ciclo operacional e financeiro determinam as contas circulantes. Nós destacamos isso, esse exemplo mostra isso. E vejam só, o ciclo operacional e financeiro de uma empresa depende da empresa, depende do setor, depende do país que a empresa vive. Características das empresas, né? O modelo de gestão dela, o poder de mercado dela, determinam se as empresas podem trabalhar com um ou outro tipo de balanço. Eu volto um pouquinho aqui. Vejam essa empresa tem curto prazo no passivo, financiando longo prazo. É possível trabalhar desse jeito? É possível. É possível desde que essa empresa tenha poder de negociação. Eu acabei de falar o seguinte, se esse feirante chega no Ceasa e o fornecedor dele fala hoje tem que pagar à vista, ele precisa de 20, 10 do dia anterior e 10 que ele tem que pagar à vista. Então, esse feirante não dá conta disso. Agora, se essa empresa for uma empresa que tem poder de mercado, poder de negociação, dificilmente os fornecedores conseguirão mudar a política de fornecimento aqui. Eu dou um exemplo, as grandes redes de varejo. As grandes redes de varejo conseguem impor prazos para os seus fornecedores e os seus fornecedores, que são aqueles que são pequenos, não conseguem mudar essa política. Então, essas empresas, as grandes empresas de varejo, conseguem, para os fornecedores pequenos, trabalhar com isso. Por isso, essa primeira colocação aqui. O poder de mercado de uma empresa pode determinar o que ela consegue fazer com a sua estrutura patrimonial, com a sua estrutura de financiamento dos seus ativos. Um outro ponto que determina como é o balanço da empresa é a característica do setor do negócio. Então, neste exemplo que eu dei, muito hipotético, o feirante tem ali contas a pagar e contas a receber que giram diariamente. Uma empresa, por exemplo, que vende insumos agropecuários. Muitas culturas são anuais. O proprietário agrícola, o empresário agrícola tem receita uma única vez por ano. Então, o contas a receber daquele que vende insumo agropecuário é um contas a receber que ele recebe uma única vez por ano. Então, a estrutura patrimonial daquela empresa ela tem uma relação muito forte com essa característica do negócio. E outro ponto também que determina a estrutura das contas circulantes das empresas são as características da economia. Se há a estrutura de financiamento, estrutura do mercado financeiro, do mercado bancário, do mercado de capitais, disponibilidade de linhas, taxas de juros, etc. Então veja o seguinte, o que nós encontramos nos balanços das empresas, quando estamos falando das contas circulantes, dependem da característica da empresa, da característica do setor e da característica da economia. Mais um comentário adicional.
alta liquidez é boa ou má administração? Não há uma resposta exata para isso. Alguns comentários. Para aumentar a liquidez, é preciso, você aumenta a liquidez se você aumentar o financiamento de longo prazo, se você aumentar o PL, se você aumentar os financiamentos de longo prazo. O que é preciso analisar? É preciso analisar o custo do financiamento, quanto custa para aumentar o financiamento, para aumentar a liquidez. É preciso analisar como ficam os recursos no ativo circulante, vão ficar ociosos? E é preciso analisar a dependência de capital de terceiros. Olha só, todas essas análises vão indicar aqui caminhos para se analisar se a alta liquidez é boa ou não. Não há uma resposta exata. Falando aqui de dependência de capital de terceiros, eu trago duas afirmações desse autor, do Matarazzo, que empréstimos bancários ou vêm para ficar ou é melhor não virem. Eis um dos princípios da boa administração financeira. Ele ainda comenta: o limite de empréstimos bancários é aquilo que a empresa com segurança pode renovar. Em regra, o que não puder renovar não deve nem ser tomado. Ele está aqui muito preocupado com o quê? Com a parte do financiamento das contas de giro, ali do estoque, do contas a receber, é financiada com empréstimos bancários. E aí nós colocamos o risco de não renovação dos empréstimos bancários, evidencia a importância de se analisar a parte bancária dos passivos circulantes e dos ativos circulantes. Quanto maior a parte bancária do passivo circulante, mais suscetível está a empresa a amargar períodos de contração de crédito, períodos que acontecem em crises. E como eu disse para vocês, o Brasil tem crises. Passou por uma em 2002, uma em 2008, uma em 2014 e uma em 2020. E assim, outras crises virão. Este ponto aqui de analisar a parte bancária dos ativos e passivos circulantes, nós vamos ver na próxima parte da aula. E caminhando para o final desta parte, aqui estão os exercícios do capítulo 27 do nosso livro base. Qualquer dúvida ou comentário me escrevam e daqui a pouco nós vamos trabalhar a parte 5, saldo de tesouraria.